nós em Guaratinguetá tivemos uma prefeita, a única mulher que foi prefeita e que foi do 28 de março até 3 de maio de 1947. E ela, Maria Antônia Campos Paula Santos. Ela nasceu em 1901, faleceu em 1986. Então, em 47, ela tinha 46 anos. Era funcionária efetiva da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. Como é que ela chegou a ser prefeita apenas 38 dias? Então, nós tivemos, naquele período, antes daquele período, na história, todo mundo sabe, Getúlio Vargas governou como ditador do Brasil de 37 a 45. Foi, inclusive, a Constituição Polaca, né, que nós chamamos. Ele fechou todas as assembleias, nomeava interventores, que seriam governadores, e esses nomeavam prefeitos para as cidades. Então, quando chegou em 45, quando ele saiu do governo, né, terminou a ditadura dele, devido a alguns motivos, inclusive a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, entrou aqui um novo prefeito, mas como não tinha a eleição marcada ainda, olha, quanto tempo essa eleição? Desde 1930, né? O Getúlio Vargas deu aquele golpe de Estado, assumiu até 37. Bom, então, não sabia ainda o prazo para as eleições municipais. E em 47, aí é que assumiu a Maria Antônia. No período dela de pouco tempo, né, de apenas 38 dias, assim, projetos importantes nós não tivemos, não é? Dentro daquele período da história do Brasil e de Guaratinguetá. Não tivemos aí grandes projetos dela, apenas completando aí projetos normais, decretos que ela assinava, né, melhorando uma rua, melhorando outra rua, né, fazendo também assim alguma coisa de interesse da cidade. Assim, para relatar, voltando à prefeita, né, mas ela sempre recebia as pessoas lá na prefeitura de bom grado, né, porque ela estava sabendo que ela ali estava completando um mandato, né, um tempo de prefeita esperando. E quando se espera e não sabe o período de tempo que ela vai ficar, então não teve assim grandes projetos, né? Como eu falo, recebia bem as pessoas. Eu tive até um exemplo do meu pai, que foi lá fazer uma reclamação, né? Quando ele mandava leite para a cidade aqui, aí perdeu o caminhão lá da Serra da Mantiqueira, a fazenda era lá, aí teve que vir para cá, e veio aqui na rua 9 de Julho, que ficava ali o passo. Então ele recebeu uma multa, e a multa representava mais ou menos o ordenado dele no mês, mandando leite para a cidade. Aí ele foi, então eu cito um documento, né? Ele foi à prefeitura, não é, falar com a prefeita, ela recebeu muito bem, como sempre fazia, e ele explicou para ela o problema e tal. Bom, então o problema foi solucionado. Ela, a Maria Antônia, concedeu o perdão, assim, não precisou pagar a multa. Né? Era filha de um fazendeiro, morava em Roseira, numa fazenda, perdeu a mãe aos 7 anos, foi criada pelo pai, tinha mais 2 irmãos, e ela sempre foi uma criança muito inteligente, muito esperta, e ela queria estudar, fazer farmácia, fazer alguma coisa. E o pai, uma pessoa tradicional, lá nos anos, minha avó nasceu em 1903, né, quer dizer, no começo do século passado, era tudo muito tradicional, né? Então ele queria que ela ficasse, fosse dona de casa, casasse, uma vida tradicional daquela época. E ela queria estudar. E então o que ele deixou foi que minha avó viesse fazer normal, que antigamente chamava, né, normalista, professora. Então ela veio para Guará, morou numa pensão na rua Dr. Castro Santos, da dona Olímpia, para estudar normal no instituto, e foi o que o pai deixou.
E nesse tempo que ela veio para cá e morava na pensão, ela conheceu o meu avô, Paula Santos, Guilherme Paula Santos. Namorou, quer dizer, primeiro formou, namorou e casou com o Guilherme Paula Santos. E meu avô morreu, a minha avó casou, ela era muito jovem, ela tinha 19 anos. Meu avô morreu 1 ano e meio depois de casado. Teve uma pneumonia, aquele tempo pneumonia, a pessoa não tinha condição de se tratar e ela estava grávida da minha mãe. Então a minha avó cuidou da minha mãe sozinha, digamos assim, era mãe e pai. Continuou morando com os sogros, que eram Paula Santos, né? E quando a minha mãe tinha 7 anos, ela resolveu trabalhar, uma coisa inédita também para a época, porque mulher, numa posição social boa, né? Família muito conhecida, mas ela queria trabalhar, ela queria produzir e foi trabalhar na prefeitura de Guará. E ela foi ser tesoureira, que seria como se fosse ministro da economia, secretário da economia, né, naquele tempo. Era uma pessoa muito boa, minha avó muito querida da cidade, uma pessoa muito linda, que chamava muita atenção, muito educada, muito religiosa e nunca mais se casou, ficou viúva aos 20 anos, 20 e poucos anos, 21 anos, e nunca mais se casou, e lindo demais, muito inteligente. Então ela estava tesoureira. E nos anos 40, o prefeito caiu e o vice não pôde assumir, o presidente da Câmara não pôde assumir, e minha avó assumiu como prefeita. Então até hoje ela foi a primeira e única mulher prefeita de Guará. Era uma pessoa muito ativa nesse sentido de trabalhar, de produzir, muito inteligente, mas era uma pessoa muito ligada também com caridade. Ela ajudava muitos pobres, tinha esse lado social, era muito católica, então ela frequentava a igreja católica, a igreja Nossa Senhora das Graças, a igreja matriz, trabalhava, mas vivia pra gente de família, nós éramos em 5, né? Meu pai, minha mãe, minha avó, meu irmão e eu. Claro que eu era a neta preferida, eu era a única, né? Então assim, eu tinha uma ligação muito grande com essa minha avó, porque a outra avó, mãe do meu pai, eu não conheci. Quando eu era criança, eu lembro, ela era uma pessoa conciliadora, né? Então, porque assim, ela era uma pessoa muito boa, então ela não gostava de brigas, era uma família enorme, a família Paula Santos. Apesar dela ser Campos, ela casou com Paula Santos, né? Se tornou uma família, se tornou uma pessoa Campos Paula Santos. E era uma família muito grande, toda família tem, né? Seus problemas, e a minha avó sempre foi conciliadora. Dr. Alfredo, que vocês devem ter conversado, gostava muito dela, a minha avó ajudou a criá-lo, então ele sabe desse lado da minha avó de bondade. Bondade também com o próximo, né? Ela tinha muita compaixão pelos pobres, por quem sofria. E ela contava do tempo, isso eu me esqueci de contar, do tempo da Revolução de 32. Ela foi enfermeira, ela já era professora, viúva, foi enfermeira ajudar os combatentes do estado de São Paulo, né? Então era uma pessoa ativa, uma pessoa que gostava de colaborar, de ajudar, seja em que área fosse, né? Gostava de política, do jeito dela, o modo mais tradicional, né? Por ser mulher, mas quer dizer, até hoje não teve outra mulher ainda prefeita aqui em Guará, né? A cidade é muito tradicional. Imagina lá nos anos 40, uma mulher prefeita, viúva, né? Quer dizer, então é uma coisa inovadora para a época. Se vocês verem as fotos dela, era uma pessoa muito bonita, mas extremamente respeitada, uma moral muito firme. Minha avó era assim, gostava muito de moda também, ela ia para São Paulo, que antigamente não tinha essas lojas que tem hoje, né? Famosa aqui em Guará. Fazia as roupas em São Paulo, modista, então ela era também muito chique, bonita, chique, inteligente, era tudo que tinha de bom. Quando ela trabalhava na prefeitura, eu me lembro que eu ia praticamente todos os dias, na parte da tarde, com a minha mãe, meu irmão, visitar a minha avó no trabalho, no horário do lanche, né? Mas depois ela aposentou e ficou em casa. Cozinhava muito bem. Isso ela aprendeu também depois que casou, porque quando ela casou com meu avô, ela não sabia fazer nada, isso que ela conta pra gente. Não sabia fazer arroz, não sabia nada. E não contou pro meu avô isso. E aí no primeiro dia que ela foi fazer a comida, já casada, ela não sabia fazer. Tacou água no arroz, que
derrubou tudo, porque ela gostava de estudar, ela era, né, um outro tipo, e daquela época não era assim, né? A mulher era para fazer comida, limpar a casa, cuidar de filho. A infância da minha avó, ela passou nessa fazenda em Roseira, que era do pai dela, Bonifácio de Campos. Ela tinha um pé de laranja que o pai deu para ela, então ninguém podia chegar perto desse pé, ninguém chupava essa laranja, as laranjas desse pé de laranja. Então, ela era muito mimada, porque ela era a única filha mulher, mais 2 irmãos. A mãe morreu, ela tinha 7 anos. Esse pai, ela adorava esse pai também. Eu me lembro que quando eu era criança, ela dormia, ela sonhava, chamava pelo pai, porque o pai morreu 1 ano depois que o marido morreu. Uma vida sofrida da minha avó, porque ela perdeu a mãe, tinha 7 anos, depois veio estudar em Guará, fez normal, formou-se professora, casou apaixonadamente, uma história de amor linda que durou pro resto da vida, que nunca mais achou ninguém que substituísse meu avô. 1 ano depois que meu avô morre, falece o pai dela, que era também o amor da vida dela, que ela adorava, porque ela não tinha mãe, né? Mas a minha avó não era pessimista. Quando eu tomei conhecimento da existência da mãezinha Maria Antônia de Campos Paula Santos, foi quando minha mãe, que era professora, me levava para deixar na casa de meu avô, onde ela residia, para que ela tomasse conta de mim no curso do dia. E lá é que nós comecei o entrosamento com ela, tanto assim que foi tão próximo esse entrosamento, melhor dizendo, que nós nos tornamos mãe e filho. Segunda mãe, segundo filho. E esse relacionamento causava até alguma inveja na filha dela, na filha da Maria Antônia. Por quê? Porque ela achava que recebia menos atenções do que eu. Por causa do relacionamento comigo, ela ficou muito amiga da minha mãe e do meu pai. O tempo tendo passado, ela foi trabalhar na prefeitura de Guaratinguetá. E como tal, por ter sido uma funcionária exemplo, ela foi ser tesoureira, que era o cargo de absoluta confiança dentro da prefeitura. Pois bem, vai se não quando, por questões políticas, houve uma vacância no cargo de prefeito. Guaratinguetá ficou sem prefeito. Então, as autoridades da época a convidaram para assumir o cargo de prefeito. Ela ficou surpresa, mais que surpresa. Por quê? Porque ela jamais pensava em ser prefeito, principalmente naquela época que prefeito era cargo de homem e não de mulher. Naquela época os cargos eram separados. Dirigir automóvel era coisa de homem. E ser prefeito era coisa de homem. Cozinhar era coisa de mulher. Com o relacionamento que tinha com a minha casa, principalmente com meu pai e minha mãe, ela foi consultá-los. E disse, olha, existe essa situação, existe esse convite, que já está chegando uma convocação, e eu estou indecisa, não sei como fazer. Aí meu pai, que a conhecia, disse, pode assumir, você vai sair bem. Assuma que você vai sair bem. E aí ela foi lá e assumiu. Devido à formação de caráter dela, pessoa extremamente humana, pessoa extremamente séria, pessoa incapaz de uma injustiça, incapaz de um ato que incomodasse os outros, ela entrou para a prefeitura e lá havia sempre, a época, era uma época de ditadura, havia sempre um clima de, vamos dizer, de medo. E ela foi capaz de fazer com que todos produzissem
Era uma menina, na ocasião não era mais menina, mas uma senhora que todos produzissem sem precisar da ordem. Ela não precisou da ordem. Ela convidava as pessoas a trabalhar, por causa da forma humana, delicada, feminina com que ela tratava, e por causa da firmeza das suas ordens. Ela pedia, mas os funcionários entendiam como ordem e faziam com toda tranquilidade. E era o tempo que ficou na prefeitura, que hoje eu não me lembro o número de meses, mas ela conseguiu fazer funcionar a prefeitura com surpresa de muita gente que achava que a cidade ia ter uma derrocada diante de uma moça tomando conta da prefeitura.